uma vez aqui com vocês e olha, como é bom quando você traz profissionais para baterem papo aqui conosco, e você já fica nos bastidores trocando ideias. Hoje o papo aqui foi interessantíssimo. 2 sócias já no programa, na verdade, por isso. Aí dá dinheiro, mas não dá intimidade? Pois é. Olha o que nós teremos hoje aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho vou bater um papo com a doutora Érica Ferreira, ela que é endocrinologista. Atenção, mulheres, cuidado na alimentação, o que nós podemos fazer para amenizar os efeitos da menopausa, tão temida por todas nós. Ela vai falar um pouquinho a respeito disso e muito mais. O assunto vai além. No nosso quadro Memórias com Sabor, nós invadimos o restaurante Alquimia dos Temperos, do chefe José Luiz, e ele preparou lá o famoso combinado do Zé. Eu ficava vendo nas redes sociais as pessoas elogiando esse prato, que é um prato feito com frutos do mar, uniu o útil ao agradável. José Luiz foi o chefe do Armazém do Grão desse mês, está lá na revista do Grão, inclusive, e como nós temos lá alguns frutos do mar também à disposição, fizemos compras, fomos para o restaurante e descobrimos um pouquinho desse segredo, como é que é esse combinado. Ele só não deu o segredo do risoto, gente, que sensacional. Vale a pena conferir, pelo menos você aprende um pouquinho, ou então no próprio local. Também aqui no programa, já, ela que é psicóloga, Regina Rezende, veio falar de um assunto que as pessoas às vezes têm um preconceito tão grande e por conta do preconceito deixam de procurar ajuda e às vezes é tarde demais. Depressão, isso mesmo. Uma doença que nos acomete muito mais do que nós imaginamos e por isso que é tão importante falarmos a respeito do assunto e não ter vergonha, principalmente de procurar ajuda quando for necessário. De repente você não é a pessoa que tem o quadro de depressão, mas tem um familiar que tem alguns sintomas. Então por isso que a doutora Regina, eu chamo de doutora assim, psicóloga, querida do coração, vai falar um pouquinho a respeito disso para todos nós. Agora, falando em coisas boas também, Débora Setter, isso mesmo, uma escritora de 89 anos, lançando o livro Era Uma Vez. Nós fomos conferir, bater um papo com ela. Mas antes de colocar essa matéria no ar, ele, Joaquim Eloy, o nosso HD vivo, essa criança de 81 anos de idade, em algum lugar da nossa cidade. Roda o VT. E mais uma vez estamos aqui com o nosso HD vivo, professor Joaquim Eloy. E se você assistiu o programa de semana passada, deve estar lembrando que ele comentou, quando falávamos a respeito da rua Benjamin Constant, ele citou aqui o prédio da Universidade Católica de Petrópolis, na promessa de contar aqui uma história bem interessante para você que está em casa. Não é isso, professor Joaquim? É isso, eu já contei a história que aqui funciona o Ocular Sion, mas naquela época em que havia somente essa construção aqui da frente, aquele prédio do Sion não existia ainda, aqui morava o Barão de Ubá. E naqueles anos, na metade do século XIX, a princesa Isabel casou com o Conde de. Sim. E como ela amava Petrópolis, ela queria passar a lua de mel em Petrópolis. Então, o barão ofereceu, emprestou esta casa aqui, onde hoje funciona a reitoria da UCP, para ela passar a lua de mel. Olha, professora, eu nunca imaginei uma coisa dessa. Pois é uma história romântica, né? Uma história romântica de uma princesa, né? Porque Petrópolis é uma cidade imperial e é a cidade dos príncipes e das princesas, não tenha dúvida disso. Verdade, mas até hoje eu só encontrei sapo. Né? Isso aí tá meio esquisito, professor. Mas de qualquer maneira, mas voltando ao assunto. Contando essas histórias, nós pelo menos fazendo uma reminiscência saudável da cidade, né? É verdade. E depois ela voltou ao Rio, depois foi viajar à Europa como prêmio do casamento, mas aí comprou a casa em Petrópolis, ali na esquina da Avenida Kelly, para morar aqui quase que definitivamente, porque o pai descia, ia para o Rio e ela ficava com a família aqui, criava os filhos aqui. Mas até então a lua de mel exatamente na reitoria da UCP, da atual UCP hoje. Esse é o professor Joaquim Eloy. Quando eu falo que ele é um HD vivo, ninguém acredita. Conhecendo Petrópolis. Apoio Cultural Visu Brasil.
Muito bem, estávamos comentando aqui. Está imoral essa coleção da Visu Brasil, gente. Eu não me canso de falar, porque realmente eu fico muito feliz, me sinto muito à vontade, porque são roupas adequadas, leves, não tem decote, sabe? Aquela coisa bem despojada para todas as idades. Mas, já que estamos falando em idade, nunca é tarde para realizar um sonho. E por que eu estou falando isso? Porque nós fomos conferir, na verdade, fomos bater um papo com ela, Débora, que está lançando seu livro Era uma Vez, aos 89 anos de idade. Era uma vez. Pois é, por que eu comecei hoje a nossa matéria literalmente como se estivesse contando uma história? Porque eu estou aqui com a Débora, uma mulher pernambucana, petropolitana, escritora. Que coisa boa! Débora, antes de mais nada, uma honra estar aqui batendo esse papo com você, para levar para quem está em casa, para o nosso programa Viver Bem, um pouquinho da sua história. Uma vez, conta pra mim. Era uma vez. Esse livro aqui contém histórias da minha vida, da vida de outras pessoas, das inúmeras viagens que eu fiz no Brasil e no exterior, as minhas aventuras nos hospitais, todas as minhas cirurgias, tudo que aconteceu e outras histórias. E o último capítulo é História de Encantamento, que são histórias da carochinha. Agora, essa carochinha, eu estou reparando aqui, você sabe que eu sou super curiosa. Você me contou que a sua profissão é guia de turismo, e aí você fez também o guia do guia pernambucano, é a história que ninguém conta, é mais ou menos isso. Quando que você lançou esse? Esse livro aqui, eu lancei em 1987. Que era o Ano Internacional do Turismo. Sim. E o ano que o Recife fazia 460 anos. E foi uma festa muito bonita no Hotel Vila Rica, o lançamento lá. E foram muitos guias, agentes de viagem, todo o pessoal do trade, as autoridades. Foi muito bonito. E depois a idade foi chegando e eu deixei de ser guia. Entendi. Por falar em idade, posso perguntar? Claro. Quantos anos você tem hoje, Débora? Conta pra gente. Eu tenho... Vamos lá, eu tô aqui mexendo em tudo, hein? Tá. Conta pra gente. Eu tenho 89 anos. 89 anos. E quando que você escreveu o Era Uma Vez? O ano passado, quer dizer, eu escrevi faz anos que eu estou escrevendo. Você veio fazendo essa coletânea. Exatamente. Agora, que eu concluí o livro foi em 2016. 2016. No entanto, você estava com 88. 88. Sensacional. Sensacional. Qual o segredo? Eu sou vegetariana. Tenho muitos interesses. Eu costuro. Eu lido com a internet, computador, WhatsApp, entendeu? Mantenha a sua mente ativa. Mantenho a minha mente ativa. Gosto muito de palavras cruzadas e leio muito. Lê muito. Leio muito. E gosto muito de histórias. Muito de história. A minha mãe, a minha avó me contava muitas histórias e eu mesma contava e já inventava desde criança. E eu já estou gostando muito de você. Olha só. E você vai lançar esse livro agora aqui em Petrópolis, Vou lançar em Petrópolis. Então, eu quero que você fale para quem está em casa, quando que vai ser o lançamento? Eu estou louca aqui para ler, já estou aqui curiosíssima. Conta pra gente quando é que vai ser o lançamento do livro. O lançamento do livro vai ser no dia 14 de setembro, na casa de Cláudio de Souza, Sim. das 15 às 18 horas. Então, dia 14 de setembro, todo mundo que está em casa não pode perder essa oportunidade de ir lá no lançamento do livro da Débora, que é o Era Uma Vez, não é isso? Com direito a autógrafos e tudo mais. Tudo mais. Eu quero fazer um convite. Mensalmente, eu faço o Baile da Felicidade aqui em Petrópolis. E a gente tenta fazer um segundo lançamento, falar com a sua assessora de imprensa, que também é uma pessoa querida, que é a Carla. E quem sabe a gente faz um lançamento lá também. O que você acha? Lá onde? Lá onde eu faço o Baile da Felicidade, no Clube Petropolitano. Vamos organizar isso? Podemos fazer. Podemos fazer? Podemos fazer. Ah, então já fica aqui o convite, mas lembrando, dia 14 agora, de 3 da tarde às 6 horas,
na Casa Cláudio Souza, aquele espaço lindo ali, um espaço cultural, que é à disposição da nossa cidade, oportunidade de você que está em casa, conhecer a Débora, conhecer suas histórias e principalmente se inspirar como um exemplo, porque é uma mulher de superação, que está aqui aos seus 89 anos, cheia de vontade de viver, não é isso? Que, aliás, eu quero aproveitar e te pedir para deixar um recado para quem está em casa. O segredo de viver bem é ser otimista, ser feliz, porque a felicidade é uma série de momentos, entendeu? E a pessoa precisa disso, de ter uma vida ativa, ter muitos interesses, muitas atividades, e é isso que eu sempre tive. E tá aí, não era uma vez para você saber mais um pouquinho das peripécias, melhor dizendo, da nossa querida Débora. Prazer conhecê-la. Obrigada pela oportunidade. Muito linda, não? Um exemplo a ser seguido. E agora vamos falar de um outro assunto que nos interessa bastante. As pessoas às vezes não querem reconhecer, ainda têm vergonha, que é a respeito da depressão. Nada melhor do que uma psicóloga para estar aqui, ela que já é sócia do programa, Regina Rezende, e veio falar desse assunto. Se virou nos 30, remanejou seus horários, porque é tão importante falar sobre isso, que ela falou, não, eu vou dar um jeito. E não é que ela está aqui conosco? Seja bem-vinda mais uma vez e muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Silvana. É sempre um prazer estar aqui com você. Pois é, Regina, nós falávamos até nos bastidores, né, a respeito da depressão. Mas, assim, eu tenho lido a respeito, assim, de algo que, dentro do meu limite, da minha ignorância, porque as pessoas chamam muita atenção, aquela que está com a depressão, que você olha, a pessoa já é pesada, não quer sair de casa, não quer tomar banho. Mas, ultimamente, eu tenho ouvido falar muito de uma depressão, e você vai dizer o nome, vai explicar para a gente, que é uma que é quase que silenciosa, que o entorno não percebe essa pessoa deprimida, às vezes nem ela mesma, porque ela continua trabalhando, fazendo as suas atividades. Existe isso mesmo? Existe sim, Silvana. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o último DSM, foram classificados 9 tipos de depressão. Nossa! Isso. Essa que você descreveu, que é o que a gente chama de depressão maior, é aquela mais debilitante, em que a pessoa realmente demanda medicação, psicoterapia, tem muita ideação suicida, porque o sofrimento é insuportável. Essas pessoas se tornam disfuncionais, elas não dão conta do seu trabalho. Por outro lado, existem os outros tipos de depressão, em que você continua trabalhando, cuidando das suas coisas, mas você internamente você não está bem, você não está feliz, você está insatisfeito. Existe a destimia, que é a doença do humor. O humor é aquilo que nos mantém, de alguma forma, com uma visão positiva do que está acontecendo. Os distímicos não têm esse humor. É aquela pessoa que, de alguma forma, está sempre reclamando de algo, está sempre insatisfeito, reclama do clima, reclama da vida, reclama do cachorro, entendeu? Aquela pessoa querelante, que está sempre demandando. Não é um comportamento só, não? Não é um comportamento. Isso pode estar ligado à personalidade. É preciso que a gente diferencie. Não é? Porque tem essa situação o que é patológico e o que é uma personalidade. A personalidade a gente não trata, é um traço da pessoa, né? É aquilo que a pessoa... Derrotista mesmo, né? O que a gente fala, né? Quando a pessoa... O que diferencia uma coisa da outra? Quando você fala assim, não, mas ele sempre foi assim. Quando a gente se refere a algum comportamento com essa expressão, ele sempre foi assim, ou a pessoa mesmo se autodenomina, eu sempre fui assim, provavelmente isso é um traço da personalidade. O que não invibializa a possibilidade dele desenvolver mecanismos para trabalhar essa personalidade e para ter uma vida melhor, mais satisfatória. Os outros tipos de depressão, a depressão pós-parto,
que é muito falada, né? Que gera muita culpa, muita angústia, porque a mãe, ela não se sente feliz naquela situação, ela está insatisfeita e ela se culpa muito por isso. Existe a depressão sazonal, que é uma depressão que vem muito ligada a um período do ano, às vezes vem no Natal, vem no Dia das Mães, vem no inverno. Em datas específicas, é o que a gente chama de depressão sazonal. Existe a depressão atípica, que ela é muito silenciosa e os sintomas são diferentes dos sintomas clássicos. Normalmente, a pessoa que sofre de depressão, ela se sente pior pela manhã, ao acordar. E o humor só vai melhorando lá para umas 11 horas, meio-dia, que ela vai se sentir um pouco melhor. Mas as manhãs são muito difíceis. Na depressão atípica, a pessoa já se sente mal à noite. E ela começa a desenvolver sintomas como uma irritabilidade muito grande, come mais do que deveria, né? E aí ela pode se perceber ansiosa. Isso é ansiedade. É diferente da ansiedade, porque a ansiedade, ela tem já sintomas físicos, né, ligados a sudorese, pensamentos destrutivos, náusea muitas vezes. A depressão não tem isso. A depressão é uma falta de vontade, é um olhar cinza, você vê as coisas cinza. Tudo que você gostava de fazer, você passa a não sentir mais ânimo para fazer. É preciso que as pessoas fiquem atentas a esses sintomas. Eu gostava tanto de fazer isso, hoje eu prefiro ficar em casa. Mas e a perda de apetite também? Existe também o contrário, sim. Pessoas que perdem o apetite também. É sempre a doença do exagero. Ou a pessoa dorme demais ou não consegue dormir. Come demais ou não consegue comer, né? É sempre algo que foge do padrão. Sempre que você perceber que a pessoa tem um comportamento que foge do padrão normal, ela não agir assim, é preciso que a família, as pessoas ligadas àquela pessoa, ou ela mesma, mas muitas vezes a pessoa não percebe porque ela está no olho do furacão, as pessoas ao redor precisam estar atentas. Se a pessoa está mais irritada, menos tolerante com as dificuldades da vida, com frases do tipo assim, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu não dou conta, é preciso que as pessoas fiquem atentas. Por que você está falando isso? Por que você se sente dessa forma? As pessoas que trabalham demais. Quando tem um cansaço real, e aí a pessoa não dá conta, também tem isso, né? Sim, um cansaço físico real. Só que o cansaço real, você passa, às vezes, por exemplo, temos um feriado essa semana, 7 de setembro. Vamos imaginar que você emende a quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira você está novo. O deprimido não. Ele vai ficar em casa quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira ele está do mesmo jeito. Às vezes até se sentindo até pior. Nossa, acabou, vai começar tudo de novo. Ele não se sente revigorado, ele não se sente de alguma forma energizado pelo tempo que ele descansou, nem pela noite que ele dormiu. E o que fazer? Bom, Porque é assustador. É assustador, é debilitante, é preocupante, é considerada a doença do século, né? Os médicos se preocupam muito. Na depressão maior, essa totalmente debilitante, a pessoa não pode abrir mão da medicação. É preciso fazer uso de medicação, psicoterapia e acompanhamento. A família tem que ficar muito atenta, porque o índice de suicídio nesse tipo de doença é muito grande e precisamos falar sobre isso. Sim. E por incrível que pareça, quando que acontece o suicídio? Quando a pessoa está totalmente prostrada, sem força para nada, ela está ali, né? E aí você dá a medicação. A medicação leva em torno de 2 semanas para começar a fazer efeito. E aí a gente avisa sempre para a família, daqui 2 semanas, ou a partir do momento que começou a fazer uso da medicação, observa, fica perto, não deixa sozinho. Porque a partir do momento em que se sente um pouquinho melhor, um pouquinho mais forte, é nesse momento que se suicida. Nossa. Entendeu? Então, quando começa a fazer uso da medicação, a gente pede vigilância o tempo inteiro perto desse paciente. Esse é aquele que está totalmente, assim, visivelmente deprimido, vamos dizer assim. Os outros tipos você pode tratar com psicoterapia, e aí é preciso que o profissional tenha consciência e saiba muito bem manejar os sintomas do seu paciente para ajudá-lo, para saber se, olha, podemos trabalhar isso com a psicoterapia, exercício físico, uma alimentação. Você falar exercício físico também é importante, muito importante, não é? Exercício físico, porque o exercício físico vai provocar no corpo neurotransmissores que os remédios iriam ajudar. Os remédios fazem, você vê, quando você pratica exercício, você sente prazer. Você está exausto, mas você sente prazer. Até fazer, você fica meio down, né? Acordar de manhã e fazer aquela caminhada, mas depois que você faz, você fica bem. O que é essa sensação de bem-estar? São os neurotransmissores.
neurotransmissores, sabe? É a noradrenalina, é a serotonina que você fica bem. Então, você pode melhorar muito os sintomas da depressão com exercício físico, alimentação balanceada e psicoterapia. Não são todas, algumas, mas é possível. Agora, é preciso que haja um comprometimento do paciente e da família nesse sentido. Esse clique para a pessoa começar a frequentar, seja uma academia para fazer exercícios físicos ou a caminhada e a terapia, também é complicado. Sim, é complicado. Até chegar nesse caminho, né? Sabe o que acontece, Silvana? As doenças mentais, elas têm estigma. Ainda existe muito estigma quando você fala assim, vamos procurar um psiquiatra. Psiquiatra? Eu não sou maluco? Vamos fazer terapia. Terapia é coisa de doido. Ainda existe o estigma. A pessoa que sofre de depressão, às vezes, se sente culpada. Ela não fala. Ela tem vergonha, porque as pessoas vão dizer assim, pô, levanta essa cabeça, vai cuidar da vida. Você não tem motivo para reclamar. E aquelas pessoas que falam assim, isso é falta de um tanque. Isso é tão perverso, Silvana, isso é tão triste, porque a depressão ela tem 3 causas, genética, social e psicológica. Da genética você não foge. Você está preso a ela. Então, muitas pessoas, se você tem na sua família uma mãe que era ansiosa, um pai que de repente tinha um vício, podia ser alcoólatra, muitas vezes por trás de uma adicção existe uma doença que ele começou a tratar com o álcool. Então, não sabemos. O que a gente costuma dizer, os autores falam isso? O fator genético é como se você tivesse uma arma carregada. O que é o gatilho? O social e o psicológico. O que é o social? São os fatores que acontecem. Um luto, um abandono, uma falta, perdeu o emprego, perdeu condição financeira, ficou doente, sofreu um câncer. Esses são os fatores sociais, familiares, as coisas que acontecem na vida. E os fatores psicológicos são aqueles ligados à sua personalidade. O quanto a sua personalidade é mais frágil, dependente ou mais resiliente. Então, assim, se você tem os fatores sociais e psicológicos e você aciona esse gatilho, se tem a genética, você vai adoecer. Agora, se você não tem a genética, você vai ter esses fatores, pode desenvolver uma depressão, sim, mas você vai ter muito mais facilidade de tratar. E pode até não desenvolver, porque quantas pessoas resilientes a gente não conhece, que passam por situações terríveis e não ficam doentes. Isso não é mérito, assim como ter depressão não é nenhum demérito. Perfeito. A pessoa não tem culpa. Ninguém escolhe, Ninguém escolhe. Então, assim, se ela tem a genética e tem esses outros fatores, ela vai adoecer. Ela não vai ter... também da situação financeira dessa pessoa, porque né? não escolhe raça, isso que é importante. Não escolhe situação financeira, idade, escolhe, infelizmente, as mulheres. Isso que eu ia perguntar. Quem tem maior tendência a ter depressão? Sim, para cada 4 deprimidos, 3 são mulheres. Por quê? Por conta do fator hormonal. Opa, ainda bem que eu estou com uma endocrinologista aqui hoje, né? Não é à toa, tá vendo? Então, o que acontece? Existem 2 neurotransmissores muito importantes nesse processo da manter o humor, manter o astral, manter a energia e a motivação, que são a noradrenalina e a serotonina. A progesterona, que é o hormônio feminino, ela interfere na captação desses 2 neurotransmissores. E aí a mulher não consegue muitas vezes se sentir bem. Isso na época da TPM, da menopausa, e a nossa endócrina vai falar melhor sobre isso do que eu, isso na época da TPM é muito sério, por isso que existe a depressão que é típica do período pré-menstrual e a depressão que vem com o climatério. Porque é muito sério. Então, como nós temos esse hormônio que não nos ajuda muito, né? Ele é maravilhoso, ajuda a gente a dar mamar, ajuda a gente, né? Mas acabou. Não tem função. Mas tem o lado ruim. O lado ruim é esse. Tem que sobrar para as mulheres. Só que tem uma coisa. A gente percebe no acompanhamento clínico que as mulheres têm mais depressão, mas a depressão no homem ela é muito violenta.
tanto que o índice de suicídio entre os homens é maior. Ah, entendi. Entendeu? Os homens também procuram menos ajuda. Eu acho que ele vai meio que empurrando com a barriga. Ele não está bem, ele não está feliz, ele não está se sentindo satisfeito. Ah, mas isso é assim mesmo, é da vida. Ah, a vida é isso mesmo. E vai levando. E não percebe, peraí, por que eu estou assim? Mal-humorado, aborrecido, não tenho paciência, cansado, de saco cheio do meu trabalho, da vida, que eu escolhi viver e agora eu não sou feliz com ela. Procura ajuda. Isso não é normal. O normal é se sentir bem, apesar e com tudo. Minimamente bem. Importante isso. Okay? Entendi. Não, assim, isso é um assunto que na verdade, eu acho que muito mais do que falar 10, 15 minutos diante de um programa, que é importante, fundamental, levar essas informações para as pessoas que estão em casa, mas isso é tema para debate, né? É muito importante falar disso. É tema para debate, nós tínhamos que ter tempo maior na imprensa. Acho bacana o trabalho que fazem nas novelas. Tem sempre, por exemplo, agora nessa novela, mostrando aquela situação da pessoa, do personagem que é dependente de jogo, jogo patológico. Sim. E aí, assim, tem que se abordar esses assuntos para poder tirar o estigma da doença mental. Se sentirem encorajadas a procurarem ajuda. É o que eu sempre falo. Todos os órgãos do corpo podem adoecer, menos o cérebro. Ora, ele é um órgão como outro qualquer. Ele tem a mesma possibilidade, as mesmas condições que os outros de adoecer. Só que quando o cérebro adoece, por conta do estigma, as pessoas não querem falar sobre isso, não querem abrir o jogo sobre isso. Importante, por exemplo, há pouco tempo, o padre Fábio de Mello. Sim. Reconheceu publicamente que está sofrendo de síndrome do pânico. Achei que foi muito generoso da parte dele reconhecer publicamente. Sim. Isso ajuda, porque as pessoas, poxa, se ele tem... Formador de opinião. Se ele tem, por que eu não posso ter? Um homem com uma fé, né? Exatamente. Então, assim, isso deixa com que as pessoas fiquem mais confortáveis. Isso é muito bom, isso é muito importante. E nós temos que incentivar, valorizar e cada vez falar mais. E o seu programa é maravilhoso nesse sentido. Então, venha sempre. Maravilhosa é você. E quem quiser entrar em contato com você, querida Regina, então, por favor. Eu estou lá no edifício profissional. Conte ali para aquela câmera ali. Meu telefone é 5 vezes o número 9, 3118. Eu estou lá no edifício profissional, é só fazer contato. Você atende online? Faz atendimento online? O atendimento online não é como uma psicoterapia, porque o conselho não reconhece ainda. Entendi. Eu dou orientação. Não, porque entendeu? Nós estamos em Teresópolis, Nova Friburgo. Sim, eu faço. E isso é uma Inclusive, eu tenho uma paciente que mora na Inglaterra e tem uma agora que vai para os Estados Unidos e a gente continua com a orientação online. Que é diferente. É diferente. Entendi. A psicoterapia demanda essa coisa presencial. Olho no olho. Olho no olho. Que é fundamental. É fundamental. O toque também, né? Coisa diferente da psicanálise, mas hoje em dia, na terapia, a gente se toca, a gente pode abraçar o outro e dizer para o outro, estou aqui com você. Ai, a gente vai caminhar boa, né? junto, entendeu? Eu não tenho as respostas estão dentro de você. Isso é muito importante. O psicólogo não tem as respostas, ele ajuda a abrir as portas, porque as respostas mesmo estão dentro de cada um. E todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. Inclusive capaz de assistir aqui agora, comigo, uma deliciazinha de receita, ficar com água na boca, com vontade de comer. Regina, eu quero te agradecer mais uma vez. Eu que Muito obrigada. A oportunidade. E volte sempre. É só você chamar e dar um jeito. Opa! Olha só, nós vamos agora então para o nosso quadro Memórias com Sabor, conferindo aí o famoso combinado do Zé, lá da Alquimia dos Temperos. E já eu volto com a doutora Érica, que de certa maneira foi muito oportuno a sua vinda hoje aqui no programa para emendar esse papo aqui. E hoje, mais uma vez, nós estamos em uma das lojas do Armazém do Grão com o chefe do mês, isso mesmo. E hoje nós vamos fazer uma receitinha para lá de deliciosa com José Luiz Coelho, ele que é do Alquimia dos Temperos e é o desafio do mês, ou melhor, o chefe do grão do mês de setembro. José Luiz, antes de mais nada, obrigada por aceitar o nosso convite. E o que nós podemos esperar hoje do Alquimia dos Temperos, desse chefe? O que nós vamos fazer preparar? Um combinado com fruto do mar. Opa! Vamos usar camarão, vamos usar lula, vamos usar peixe, vamos usar arroz arbóreo também, vai ficar um negócio bem legal. Então, bora as compras?
lojas do Armazém do Grão, com as nossas compras, nossos frutos do mar. Estamos aqui na Alquimia dos Temperos para o José Luiz, para o nosso chefe do grão, ensinar esse prato. Quer dizer que hoje você vai dar aqui a cereja do bolo. A cereja do bolo. A cereja do bolo, que é o famoso combinado. O combinado. É o combinado do Zé. Do Zé. Então, quais são os ingredientes? Vamos lá, a gente coloca linguado, né? O peixe de sua escolha e tal, de repente um filé, camarão, lula, aí vem salsa, alho poró, cebola, azeitona, alcaparras, pimenta biquinho, tomate, pimentão amarelo e vermelho, tá? Manteiga e no caso é coloral, para dar uma cor, né? Para dar uma cor. E agora vamos ao passo a passo. Agora vamos ao passo a passo. Você vai começar então com o peixe que está previamente temperado. Está previamente temperado, vamos selar ele, né? Então, eu vi que você já está ali preparando o seu risoto, né? Isso, certo, o combinado. E agora, o que você colocou aqui? O que tempera o seu? Aqui o camarão, aí no caso a gente bota alho, limão, tempero básico, né? Alho, limão, sal. Basicamente isso. Porque os produtos, principalmente os produtos lá do grão, são muito de qualidade muito boa. Então o que acontece? Não precisa fazer muita coisa. O próprio paladar do produto em si já é excelente. Esse camarão é ótimo, essa lula também é muito boa. A procedência é excelente, entendeu? Então, é o básico mesmo, tá? Experimentar, né? Ainda tem essa bonificação, né? Tem a bonificação, camarãozinho aqui, bebê. Agora, esse é um prato super famoso aqui, né? Super... É um dos pratos mais sai aqui no restaurante. É um carro-chefe, vamos dizer assim. É um dos carros-chefe aqui, o combinado Zé, sai bastante. E qual é o endereço aqui do Alquimia? Avenida Portugal, 68, no Valparaíso. Tem algum telefone que a gente... Tem, 2243-6867. Mas olha só, eu vou experimentar aqui essa delícia. Não ficou emborrachado, ficou delicioso, com esse risotinho. Bom demais. Que bom. Quero te agradecer mais uma vez por nos receber aqui no Alquimia dos Temperos, por fazer parte do nosso quadro Memórias com Sabor e por ser o chefe do grão do mês de setembro aí, com esses frutos do mar maravilhosos. Obrigado, eu que agradeço vocês. E hoje nós estamos mais uma vez em uma das lojas do Armazém do Grão e atendendo a pedidos. Olha o que nós temos agora aqui nas lojas do Armazém. Ele, o nosso café favorito. Claro, né, gente? Você de casa pediu, reivindicou e prontamente aí o Armazém se rendeu. Tinha muita gente que falava pra mim assim: Silvana, eu adoro Armazém, mas eu chego lá e não tenho café favorito. Tá aqui, ó, pra você também. Fiquei com vontade de beber. Tô indo. Armazém do Grão. É bom ter você aqui. Ai, gente, não dá vontade só de beber café, dá vontade de comer aquele combinado que nós acabamos de assistir. E o nosso bolo tá aqui cheirando. Hoje é um mesclado, todo mundo aqui sabe. Eu não sei se é formigueiro, se é mesclado. Eu sei que é bom pra caramba, entendeu? Mas nos bastidores, elas estavam aqui olhando para ver qual era o bolo de hoje. Bolo da fábrica de bolo Valzira. Mas esse cafezinho favorito. Bate-papo. Papo cabeça. Nos bastidores e com você que está em casa, tudo de bom. Vou pedir o apoio cultural e já eu volto com a doutora Érica Ferreira para continuar a respeito aí dessas mudanças hormonais. O que acontece com todos nós? Você já sabe que o livro Sozinha ou Mal Acompanhada Você Decide é de minha autoria. Mas muitos não sabem ainda onde encontrar o nosso livro. É por isso que hoje eu decidi trazer para você que está em casa esses endereços que estão aí na tela. Para quem não sabe,
vale reforçar. O livro é baseado em fatos reais de mulheres que deram a volta por cima. Sozinha ou mal acompanhada? Você decide. Todo mundo tem seu time, seu lugar, seu amigo favorito. Mesma coisa com café, tem que ser o favorito. Café gostoso de fato, pro dia ficar bonito. Favorito, favorito, pro dia ficar bonito. Os melhores bolos caseiros você encontra aqui. Fábrica de Bolos Vó Alzira. Mais de 20 sabores. E agora também com recheios de chocolate com morango, chocolate com brigadeiro, nozes com leite condensado. Fábrica de Bolos Vó Alzira. Pertinho de você. Rua 16 de Março 325, Loja 7, na Travessa Cristal. E Rua do Imperador 111, Loja 13, Galeria do Merci. Telefones 2242-3794 ou 2231-5547. Projeto Maturidade. Dignidade para toda a vida. www.projetomaturidade.com.br. Muito bem, você que está ligando agora a TV não ouviu, né, quando eu anunciei quem seriam os nossos convidados. E agora nós estamos aqui com a doutora Érica Ferreira, ela que é endocrinologista, e veio, na verdade, complementar esse bate-papo que nós tivemos aqui com a psicóloga Regina, que é muito pertinente. Érica, antes de mais nada, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez aqui. Tem que vir sempre, né? Você sabe disso, né? Só convidar. Doutora, eu estava aqui conversando com a Regina, que é psicóloga, a respeito. E como o ser humano, né, é uma caixinha de surpresas. Com certeza. E falávamos, inclusive, nos bastidores, a respeito do como é importante a reposição hormonal. O que acontece nesse período, na verdade, da menopausa? Conta pra gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é, de fato, o que é a menopausa. Então, a gente define menopausa quando a mulher fica 1 ano sem menstruar, já próximo, aí, em torno, né, dos 40, 50 anos. Então, quando completa esse período de 1 ano, confirmando, né, com as dosagens hormonais, a gente confirma que a mulher entrou na menopausa. Então, o que é o climatério, então, para a gente entender? Que realmente são coisas que caminham juntas. O climatério é aquele período que antecede a menopausa. Então, a mulher já começa a ter uma irregularidade menstrual, fica alguns meses sem menstruar, depois menstrua, já começa a ter alguns sintomas de privação hormonal, mas ainda não cessou completamente a produção de estrogênio, né, que é realmente o que caracteriza a menopausa. E a gente estava até conversando aqui antes, né, que isso varia muito de mulher para mulher, com que idade se entra na menopausa. Então, geralmente, a partir dos 45 anos, e mulheres que entram na menopausa mais tardiamente, né, próximo dos 55. E mulheres que engravidam com 50 e poucos anos. Sim, a gente brinca que são os filhos da menopausa, né? Que começa a ter irregularidade menstrual, acha que é a menopausa e, na verdade, é uma gestação que iniciou. Então, isso é muito variável, tem muita tendência familiar também, de que idade que vai se entrar na menopausa. E tem aquelas que entram na menopausa precocemente, né? Próximo dos 40 anos, antes dos 45 anos, que tem essa falência hormonal de forma antecipada. E, de fato, né, como a gente até começou a conversar com a Regina também, da influência hormonal, de estrogênio e progesterona, essa queda que é drástica, né, na produção hormonal dos hormônios ovarianos, que é o estrogênio e a progesterona, isso acarreta uma série de mudanças no corpo feminino. Então, a gente sempre fala, né, sempre atribui de sintoma da menopausa aquilo que é mais característico, que são aquelas ondas de calor, né? As mulheres que têm os fogachos, que a gente chama, aquela onda de calor. Sei bem o que é isso. Isso, que vem geralmente do colo para cima, né? Pega tórax, pescoço, às vezes desperta a mulher à noite com onda de calor. Então, isso é o mais característico, né? O que todo mundo fala é aquele estigma da mulher que está com leque na mão, no calor. É o visível, que todo mundo conhece. Exatamente. Mas existem muitos outros sintomas da menopausa e que, às vezes, a mulher nem sabe que isso é relacionado com essa questão hormonal. Então, até humor, né? Labilidade emocional, uma mulher que fica mais chorosa ou, às vezes, mais irritadiça.
alteração de padrão de sono é uma coisa que a gente vê com muita frequência em climatério, pós-menopausa. Então, aquela mulher que custa para dormir, quando dorme, acorda várias vezes de madrugada. E isso leva a um sono não reparador, já acorda cansada. Alteração de desejo sexual, né? Seja até o iniciar do ato sexual e até mesmo dor, ressecamento vaginal por queda da lubrificação. Questão óssea, né, que a gente sempre fala muito de osteoporose, que tem relação com a queda do estrogênio. Então, não são só os fatores visíveis, tem muito também dessa questão de humor, de depressão, de labilidade emocional. E aí essa mudança no sono, a alteração no sono é tão grave porque a pessoa perde a qualidade de vida, né? Sim, com certeza. Então, hoje em dia, na endocrinologia especificamente, se estuda cada vez mais a importância do sono para manter um equilíbrio hormonal. Porque nas fases profundas do sono, além de ter realmente aquele descanso, que a gente descansa o cérebro, como comumente a gente diz, tem uma série de hormônios que precisam desse sono profundo para serem liberados de forma adequada. Então, são hormônios até que controlam apetite, disposição, queima de gordura, é tudo muito próximo. Então, essa mulher que não dorme bem à noite, que acorda várias vezes, que acorda com ondas de calor junto ainda com fogachos, é uma mulher que fica mais irritada no dia seguinte, mais cansada, que tem um apetite aumentado, que isso está relacionado também, quando a gente dorme mal, o nosso apetite no dia seguinte, ele fica aumentado, a nossa sensação de saciedade fica prejudicada. Então, é um misto de fatores, que contribuem realmente para que essa mulher não se sinta bem, não se sinta disposta no dia seguinte dessa noite mal dormida. Agora, esse preconceito que existia ou ainda existe em relação à reposição hormonal, isso é uma algo questão complicadíssimo, não é? Complicada, né? Eu sempre converso isso com as minhas pacientes, até porque o endocrinologista, junto com o ginecologista, são os dois especialistas da área médica que lidam com essa questão de menopausa. Então, muitas vezes eu atendo pacientes por motivos outros, hormonais, tireoide, diabetes, enfim. E que, na conversa ali, naquele diagnóstico clínico, você vê que ela tem sintomas de menopausa, que realmente ela precisa de uma abordagem diferenciada e ela não realmente nem sabia que o endocrinologista também poderia ajudá-la nesse sentido. Então, a reposição hormonal, como você bem disse, ela é cheia de mitos. Sim. Então, porque isso é muito baseado também quando iniciou a reposição hormonal. Então, os hormônios que se davam eram hormônios até de derivados de animais, que eram compostos não muito similares aos hormônios que a mulher produz na idade fértil. Então, hoje em dia, a reposição hormonal, ela avançou muito, até não só em forma de comprimido, mas até a gente tem as opções transdérmicas, a partir de gel, que realmente elas são menos agressivas ao organismo, não tem metabolização hepática, o que acaba sendo mais protetor para a mulher. Então, quem vai repor ou não hormônio na menopausa depende de algumas coisas. Primeiro, a mulher tem sintomas climatéricos, que a gente chama. Então, ela tem onda de calor, ela tem osteoporose, tem ressecamento vaginal, tem irritabilidade, pele seca, tudo isso que caminha junto, perda de sono. Ela tem sintomas que justifiquem a reposição? Se sim, ela pode fazer a reposição hormonal? Então, ela tem alguma história de câncer de mama? Tem história de câncer de endométrio, de ovário? Se não, se com uma investigação clínica adequada, essa mulher é uma boa candidata, é uma terapia muito importante que melhora muito a qualidade de vida dessa paciente. Mas engorda? Tem esse preconceito também, sim, tem? Sim, tem que muito. É o pânico das mulheres. Com certeza, Com então, certeza. A reposição hormonal, ela não engorda, Na verdade, quando a mulher entra na menopausa, isso a maioria das mulheres referem, que a composição corporal muda. Então, às vezes, a mulher que tinha um predomínio de gordura mais no bumbum, no quadril, na perna, começa a ter aquela gordura abdominal, aumenta a cintura. Então, é muito comum a gente ver as mulheres na menopausa reclamando disso. Meu corpo está mudando, estou ficando com barriguinha. Então, porque o estrogênio, ele tem essa relação com distribuição de gordura. Então, na verdade, uma reposição hormonal bem feita não é para emagrecer nem engordar. É para manter a distribuição de gordura,
semelhante ao que a mulher tinha na idade porque fértil o metabolismo dela. fica mais lento, é por isso que acontece? O estrogênio, ele tem esse predomínio de acumular mais gordura no bumbum, na perna, a gente chama de gordura periférica. Com a queda do estrogênio, acaba que começa a acumular gordura em locais diferentes, principalmente troncular. Então, a questão do metabolismo, né, que a gente fala, metabolismo caiu depois dos 30 anos, depois dos 40, isso tem mais relação com massa muscular que a gente perde do que com estrogênio propriamente dito. Eu ainda vou lançar a moda da pança. Brincadeiras à parte, mas o assunto é muito sério, né? Porque as pessoas às vezes não procuram ajuda, mais uma vez aqui falando a respeito disso, da dificuldade que às vezes nós temos em procurar ajuda. Sim, por com conta certeza. desse preconceito da reposição hormonal, então, que é assustador. Sim, tanto muito. ligado ao medo. Primeiro vamos falar da parte estética, medo de engordar, e na sim. verdade não é isso que engorda, Com ou certeza. emagrece, sem sombra de dúvidas, e a questão do câncer. Muitas vezes, mas é o que você está explicando aqui. Exatamente. Isso num período muito lá atrás é que os medicamentos também não eram apropriados, é isso mesmo? Sim, a questão do câncer não é que acho que esse é o principal receio da paciente. Eu vou fazer reposição hormonal, eu vou desenvolver algum tipo de câncer. Na verdade, o rastreio é para determinar se essa mulher já não tem alguma lesão pré-existente antes da reposição. A gente sabe que tem alguns tipos de câncer que eles são estrogênio dependentes. Então, se essa mulher entra na menopausa e a gente começa a repor, talvez essa lesão venha a ter algum aumento. Mas é totalmente diferente de reposição hormonal dar câncer. A paciente que já tem uma alteração prévia, ela é contraindicada para esse tipo de terapia. Mas uma mulher saudável, que tem mamografia, tem exame que não tem nada endometrial, uterino, não tem nenhum nódulo, ela não vai desenvolver nada na mama ou no endométrio por causa do hormônio. Ou ela já tinha isso antes e não foi investigado, agora, como fator causal direto, isso não existe. Mal comparando as pessoas que têm medo de tomar a vacina para gripe, né? Para evitar que acham, eu tomei a vacina e fiquei gripada. É porque já estava com o vírus, na verdade, com influenza, não é? Exatamente. Mal comparando, é isso? Mas isso é um mito que acontece muito em várias áreas da medicina, porque são coisas que às vezes é um mero acaso ou às vezes são lesões que já existiam e o paciente não diagnosticou. Então, por isso que é importante, na questão da reposição hormonal, tem que ter uma avaliação criteriosa, realmente, né? De quem tem indicação, quem pode fazer e quem gostaria de fazer, mas não pode, porque tem a contraindicação. E essa avaliação criteriosa, ela inclui exames também? Com certeza. Além dessa anamnese, esse papo com certeza. Paciente. Então, o paciente, né, mesmo em acompanhamento com o endocrinologista, a parte ginecológica tem que estar bem avaliada, como eu falei, principalmente mama, endométrio, né, que é a cavidade uterina, e ovário. E tem outros fatores que a gente tem que ver também. Diabetes, hipertensão, que não são contraindicações absolutas à reposição hormonal, mas que exigem algumas cautelas, né, no manejo dessa reposição. Então, o ideal é ela procurar o ginecologista, fazer os exames habituais, os anuais, que são né, a mamografia, aí no caso a médica pediu ultrassom, e exame de sangue, tudo direitinho prescrito. Diante disso, procura a orientação do endocrinologista. Isso é o ideal, para trabalharem juntas. Sim, né, a maioria das vezes o que eu sugiro com as pacientes que me procuram, né, para essa questão de menopausa, avalio, né, os exames laboratoriais ou solicito os que a paciente vai necessitar para a gente fazer esse acompanhamento e solicito a avaliação também do colega ginecologista para essa parte de mama, de útero. Então, é um trabalho, de fato, em conjunto, mas que a avaliação do melhor tipo de hormônio, do meio de administração, se vai ser transdérmico, se vai ser em comprimido, isso tem uma série de opções e que eu sempre digo, melhora muito a qualidade de vida. Não é uma apologia ao uso de reposição hormonal de forma restrita, mas eu acho que a gente tem que ter essa cautela porque é benefício para a mulher nessa faixa etária, seja na questão de sexualidade, de padrão de sono, de depressão, de humor. Então, às vezes, a mulher não se reconhece mais como ela era. Fala, nossa, eu estou tão diferente, eu não era assim, eu costumava ser ativa, eu tinha uma disposição melhor, eu tinha um relacionamento melhor com o meu parceiro, e aí agora entrei na menopausa e tudo mudou. Então, é uma bola de neve, né? Tem a questão do neurotransmissor,
tem a angústia da mulher que se sente diferente, que se sente irritada. Que se sente menos mulher, porque não tem mais desejo sexual, porque a relação sexual não é prazerosa. Enfim, né? Uma série de coisas que caminham juntas, né? E tudo com o fica aumento interligado. com a expectativa de vida, né? Com esse aumento considerável que nós temos hoje, cientificamente comprovado, quer dizer, é uma tendência a buscar qualidade de vida em função disso, né? Uma longevidade saudável, né? A gente trabalha para... A meta hoje em dia na medicina é isso, promover cada vez mais essa longevidade que a gente vê, mas de uma forma saudável. Para valer a pena, né? Exatamente, para valer a pena, com certeza. Então, aquilo, né? Poxa, a mulher passou dos 60, dos 70, é assim mesmo, ela tem que ter onda de calor, ela tem que se sentir, ela tem que não dormir, ela tem que ficar irritada. A menopausa é assim mesmo. Não é. Né? Então, tem realmente um arsenal terapêutico interessante que deve ser individualizado, né? Até é importante falar que a reposição hormonal na menopausa, ela tem o que a gente chama de janela de oportunidade. Isso significa que o mais precoce possível o início. Então, a mulher entrou na menopausa aos 50 anos de idade. O ideal é que ela seja avaliada, né, com sintomas, se tem indicação, e começar essa reposição hormonal o quanto antes. Por quê? Passados de 10 anos do início da menopausa, não existe mais um benefício, uma segurança estabelecida. Ou seja, a tendência é piorar, se não cuidar. Então, entrou na menopausa aos 50 anos e resolveu procurar um endocrinologista ou ginecologista aos 60, já passou essa janela de oportunidade. Tem que ser realmente precoce para que seja bem sucedido. Quem caso queira procurar a doutora Érica, como é que faz? Eu atendo na clínica. Pode olhar ali pra gente. Atendo na clínica Maurício Basti, na Piabã, em Petrópolis. O telefone é 2245-6694. E tem também minhas redes sociais, no Instagram, doutora.Érica Ferreira, e no Facebook também, doutora Érica Ferreira. Doutora, promete voltar? Prometo. Um outro tema com muito certeza. pertinente também, que é a questão da osteoporose, que é Vamos muito conversar sobre a osteoporose, com certeza. É? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Aprendi mais um pouquinho aqui hoje. Que bom, que bom. Com ambas, foi muito bom. Que bom, foi Obrigada. ótimo, foi um prazer. E você que está em casa, olha só, lembrando que nós também temos agora a retransmissão do nosso programa em Teresópolis, Nova Friburgo, isso mesmo, toda terça-feira, quinta, sábado e domingo, na programação da Geração TV. Em Teresópolis, canal 14, em Nova Friburgo, canal 15. E na nossa TV Vila Imperial, canal 19, nós temos reprise. Quarta-feira, 9 horas da noite, sexta-feira, 11 horas da manhã, a qualquer momento aqui da nossa programação ou pelo site www.silvanacoelho.com.br. Estou indo embora, não sente saudade que eu volto.